Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao FDF, o podcast mais abençoado da sua internet. Aqui você vai aprender tudo sobre foco, disciplina e fé. E se você não assistiu o primeiro episódio com o Jack Rodrigues, volta lá, que tem um link aqui, você clica nele e assiste a primeira parte, que é onde a gente contou aí toda a trajetória de sucesso corporativa e de negócios. Agora vem a parte onde eu particularmente amo mais, que é onde você vai aprender tudo sobre espiritualidade, sobre fé, num contexto real, um contexto de vida assim, que com certeza você vai se identificar aí na sua casa, na sua vida, com a sua família. Então vem com a gente que você tem muito o que aprender hoje. Então, meu amigo, muito obrigada. Eu amei aí a nossa primeira parte da nossa conversa. Acho que todo mundo gosta de saber, né, o que é que aconteceu na nossa trajetória de negócios. Mas eu queria que a gente voltasse em alguns pontos aí para poder perguntar para você, quando foi que na tua trajetória de negócio você começou a olhar para você e dizer, tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa, não sei o que vazio é esse, o que é que está acontecendo? Então, primeiro é um privilégio estar aqui mais uma vez e falar um pouco sobre essa questão do que falta um pouco nas pessoas, assim faltava em mim. E a gente, assim como na parte física, profissional, mente, corpo, espírito, acho que, como eu falei anteriormente, isso aqui é terreno, é um plano, é passageiro. Sim. E que se você não entender que nessa vida você precisa aliviar a vida de outros, abençoar a vida de outras pessoas, porque se você está sendo abençoado, se você está sendo, ou de alguma forma você foi escolhido, ou você tem intimidade com Deus, de alguma forma você tem que retribuir. E essa retribuição vem através em vários aspectos, na verdade. Você pode abençoar uma pessoa com conhecimento, que é algo que ninguém vai lhe tirar, Sim. né? E aí você pode ajudar outras pessoas a prosperarem também. E aí entenda que a prosperidade primeiro vem de Deus e na família. E por muitas das vezes as pessoas estão perdidas e tem N casos aí de pessoas perdidas e em algum momento da minha vida profissional, fazendo uma ligação dela diretamente para a minha vida de ordem pessoal e espiritual, eu entendi que o game não é negócio por negócio, dinheiro por dinheiro a qualquer custo. É que você precisa ter uma ligação com Deus, entender um pouco do propósito da vida e qual é o teu propósito aqui nesse plano, para que você se sinta melhor nessa tua passagem aqui na Terra. Sim, mas deixa eu te falar, nem sempre foi assim. E é isso que eu queria que você contasse um pouco pro pessoal que está em casa do Jack de antigamente, que realmente não tinha Deus. Acho que a gente precisa trazer essa história à tona, assim, porque é muito importante, que eu tenho certeza que tem pessoas nesse exato momento que estão assistindo a gente e que estão passando pelo que você já passou. Que é ser uma pessoa leviana, uma pessoa que não estava nem aí para nada. Como é que foi essa transição aí? Conta um pouco, relembrar ali um pouco do seu passado, sem você estar ali, né, servindo a Deus, sem essa conexão, de quando foi essa transição. Então, eu tenho 50 anos, né? Hoje, eu fiz agora recentemente 50 anos. E 46 anos eu passei como católico não praticante, é o verdadeiro Sim, católico não praticante. E aí eu era literalmente do mundo e fazia o que todo mundo faz, né? A exemplo de beber em exagero, bebedeiras, festas, farras, e eu achava que tava tudo bem, tava tudo certo, só que uma farra atrás da outra, a bebedeira uma atrás da outra, e entendendo que um dia atrás do outro se repetia tudo aquilo na minha vida, e acabava que você nunca se completava, né? Eu não. como era você como marido nessa Ó, fase? eu casei, tô fazendo agora em julho 18 anos de casado, 21 no total entre casamento, namoro e noivado. E como uma boa parte dos homens, e aí eu casei, mas eu era um homem casado com hábitos de homem solteiro.
Eu Sim, traí a minha esposa um dia sim e todos também. E aí eu falo isso hoje como testemunho porque é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, sim. chama-se Juliana. É seu porto seguro, a sua base. É, eu sei. Ju é uma E, mulher incrível. e tipo, a experiência, ela foi a primeira a ir para a igreja, e aí Sim, tem outros aspectos na ordem profissional que sempre vai estar ligada à questão pessoal, que há 15 anos atrás aproximadamente, uma corretora veio trabalhar comigo por nome de Verônica, e ela era conhecida dentro da empresa como a irmã Verônica, e ela sim. falou para mim por diversas vezes que eu estou orando por você. Ela era corretora do econômico, sempre estava ali para me trazer uma palavra bacana, bonita, mesmo que naquele dia específico eu escutava, abria a sala do meu escritório, da minha sala para escutá-la, e entrava no ouvido e saía no outro, porque eu estava naquele dia específico planejando sair para ir para a farra novamente, Sim. e ela falava para mim: meu filho, você é o escolhido, você tem algo muito grandioso para sua vida, você é o escolhido, você foi escolhido por Deus para fazer e para levar a palavra. E eu não me via Você nem aquilo, dava ouvidos, não, né? E aquilo. ela orava por você E ela também, né? passou orando por mim 12 anos, hoje completando algo em torno de 15 anos que ela passou e ora por mim até Uau. hoje. E né, chegou o período da pandemia, eu do mundo completamente, o católico não praticante, e por muitas das vezes fazendo o que todo homem casado sem propósito na vida faz, né? Tá casado, mas ter hábitos de homem solteiro. Ter uma E, mulher troféu e ter fora, isso mesmo. buscando validação aí Buscando no sexo fora do validação, casamento, sexo né? fora do casamento, em todos os aspectos negativos, eu fazia igual, tá? Todos Sim. eles. E aí veio a pandemia, esse período da pandemia, onde houve um maior índice de separações, divórcios, comigo não foi diferente, eu cheguei a me separar por 6 ou 7 meses, Sim. fui morar num hotel, e ninguém separa ou se divorcia. No caso, eu só separei e fui morar no hotel. Ninguém mora no hotel. Eu morei no hotel por 6 meses, praticamente 7 meses. E ali eu fui de vez, eu fiz uma imersão em tudo que era errado. Nossa. Eu Se intensifiquei afundou na lama completamente. completamente, E né? aí eu me separei por aspectos óbvios, que eu já estava no mundo. Veio a Sim. pandemia, aquilo foi potencializado. Então, mas na minha vida profissional, que estava ali uma turbulência, eu saindo da antiga sociedade, da antiga empresa e abrindo uma nova, as coisas meio que começaram tudo estava travado na minha vida. Eu ganhava dinheiro, mas eu parecia mais um saco vazio, porque o dinheiro que eu ganhava, ele escoava, e eu não conseguia prosperar, porque por mais que eu ganhasse, eu queimava tudo. Quando foi que a irmã Mônica falou pra você que não ia mais trabalhar com você? Em algum momento, em 2013 para 2014, a irmã Verônica falou para mim: ó, tô saindo da tua empresa, e ela já orava por mim, ela já trazia a Sim. palavra para mim, para minha vida. Ela: tô saindo da minha empresa, da sua empresa, e é o momento que o Espírito Santo me tocou, e eu não entendia nada daquilo. É um momento que Deus está me dizendo que está na hora de eu sair, mas antes de eu sair, ele me pediu para trazer uma palavra para você. É que você vai quebrar. Nossa. Em 2013, ali, Foi véspera de na lata, 2014, na assim. lata, assim, no bate-pronto, chamado cajado. Aham. E aí E aí, como é eu que foi? fiquei meio que assustado na época, Sim. mas eu entendi Porque que era uma pessoa que você respeitava, você não entendia do mundo espiritual dela, mas ali você respeitava ela como muito. uma mulher espiritual, né? Sim, mas ali eu continuava fazendo tudo de errado na minha Sim, vida. sim. E aí eu continuei, e não diferente do que ela falou, de tudo que ela tinha, que ela pregava, que trazia palavra e que dizia que ia acontecer, de fato acontecia. E ali, um ano e pouco depois, eu literalmente quebrei, 2014. Assim Nossa, entendo. como Tiago Brunet, que hoje é meu mentor, Tiago Sim. Brunet, é mensageiro das boas Adoro o Thiago notícias. Bonet, muito bom. Ele quebrou também em 2014, eu Aham. quebrei em 2014, literalmente quebrei. E ali eu lembrei dela.
E aí ela não estava trabalhando mais comigo e eu lembrei, caramba, eu quebrei falou, exatamente como ela previu. E ali eu passei o estreito da minha vida, eu passei o deserto. E entendi que aquilo ali era resultado de tudo que eu tinha plantado Todas as suas anteriormente. escolhas erradas, Todas as né? minhas escolhas erradas, que É, o direito foi meu de escolha. E sim, aquilo ali eu tenho entendido que eu estava colhendo tudo que eu tinha feito de errado na minha vida e sim, estava levando minha família junto comigo. E porque eles estavam passando pelo estreito por minha culpa. sim. Como é que você se sentiu? Um lixo. E ali, mesmo separado, depois de ter quebrado, e eu passei por maus bocados. Essa quebradeira durou alguns anos, porque mesmo quebrado eu continuei. E mesmo ganhando muito, Gastando e mesmo ganhando farrando. bem, ganhando muito dinheiro, como eu era um saco vazio, escoava todo o dinheiro e eu gastando, e estava ali na minha vida e achando que aquilo ali Eu era. preciso falar aqui que chegou uma época da vida de Jack que ele não andava de carro, tá? Ele só andava de jato e de helicóptero. Então, assim, chega uma hora que tem que parar, gente. Não sei, foi complicado, né? Essa época da minha vida eu chamo de loucura, porque Euforia, é euforia euforia. e loucura. Eu não estava distante da palavra, obviamente, porque eu não tinha me convertido ainda, independente de eu me converter ou não, mas ali eu tinha me dedicado única e exclusivamente ao trabalho e às farras. Sim. Então, no período da pandemia, e logo depois um pouco da pandemia, final de semana, quase que eu não andava de carro. Finais de semana, ou eu estava de helicóptero ou de jatinho. Uhum. Isso tudo é muito caro, isso tudo Sim. eu cheguei a gastar num final de semana de feriadão, eu lembro como se fosse hoje, eu gastei R$ 120 mil em 4 dias só de farra. E aquilo ali eu achei, Rasgando dinheiro, né? rasgando Literalmente. literalmente dinheiro. E aquilo ali, em algum momento, houve um basta por parte da minha esposa, ela descobriu, né, o literalmente que a gente chama que a casa A caiu. casa E caiu aí eu ali. aproveitei para aquilo ali, para realmente me separar, de fato, de direito, eu me separei, fui morar no hotel e continuei com minha vida promíscua, Leviana. leviana e fazendo tudo de errado. Só que, assim como ela previu, ela disse, vai chegar um momento, meu filho. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Juliana, a esposa de Jack, eu vou convidar ela aqui no podcast porque eu preciso que ela conte o lado da história dela, como uma esposa, como uma mulher do lar, uma mulher que edifica o lar. Ela também se converteu e a forma com que ela conduziu essa família em oração e a forma com que ela orou e se posicionou tem muito que ensinar a muita gente. Então, assim, a gente precisa trazer Ju aqui, porque foi incrível. Ela é uma base muito sólida na sua vida, muito, muito sólida. É uma das pessoas mais sábias que eu É, conheço. E ali na separação, como todo homem que está sem propósito e não honra a família, eu fui para farra, para festas, promiscuidade, a vida leviana. E do lado oposto, Juliana, que tinha total direito de viver a vida dela, já que sim. estávamos separados, foi quando ela emergiu e Ela foi foi para a igreja. buscar E ela foi o para a Senhor. igreja e foi buscar o Senhor. Nesse momento, eu não sabia que ela estava Indo para a indo para a igreja. igreja, se dedicando à palavra. Foi daí que veio a conversão dela, juntamente com a Verônica, a corretora, a irmã Sim. Verônica, que tinha tentado me levar e não tinha conseguido, mas aí na separação, Juliana fragilizada, foi para a igreja, buscou a palavra e ali foi a virada de chave da vida dela, consequentemente a minha, e eu não sabia que A seria a sua por minha tabela, por né? tabela, porque depois de 6 meses eu estava envolvido com outra pessoa que também estava criando um problema para outra pessoa, porque a outra pessoa que estava comigo imaginava que iria ter Uma vida conjugal uma vida feliz e não conjugal ia, né? feliz e não ia. Eu estava prejudicando Deus não destrói uma família para construir outra, né? isso. Jamais. E aí eu estava prejudicando não só a Juliana, mas sim Uhum. uma outra pessoa. E ali, pelo 6º mês de separação, antes disso, um dos meus filhos, a Valentina, tinha me convidado num domingo, tipo, aquele negócio de pais separados que pegavam os filhos no final de semana. Sim. No domingo, em um domingo daqueles lá, minha filha me convidou para ir para a igreja,
que era a igreja evangélica, no caso, que ela estava frequentando, e aí eu topei ir, né? Topei ir para a igreja, a convite da minha filha, e aí foram meus filhos e Juliana, sentamos todos juntos, e aí eu assisti todo o culto, aquilo ali, eu fui impactado de forma positiva e de forma negativa. De forma positiva porque eu me senti bem, Sim, mas a palavra veio muito forte para mim foi. sobre a questão de separação, sobre honrar pai e mãe, sobre honrar a família, que a família é projeto de Deus. E ali, quando terminou o culto que eu fui, eu digo, nunca mais eu volto para esse lugar, nunca mais eu entro nessa Sério? igreja. E por diversas vezes eu Você, voltei. você voltou, E mas outro, tinha esse sentimento e de que eu não mas quero na estar hora, aqui. mas na hora que acabava o culto, eu digo, nunca mais eu volto. E no domingo seguinte eu estava lá, no domingo seguinte eu estava novamente, no domingo seguinte eu estava novamente. Em todos os Pelos domingos eu seus estava. filhos. Pelos meus filhos e por mim, porque eu entendi que aquele ambiente estava me fazendo bem. Sim, E aí mesmo sem gostar, isso né? sem gostar. Eu Então, procure saía aí uma de. igreja, mesmo sem gostar, mas frequente, esteja no meio, O que vale a ambiente pena. modela as pessoas, o Sim, ambiente. um ambiente E ali moderno. não era só o ambiente, era o Espírito Santo, era Deus falando Sim, com comigo certeza. diretamente. E aí eu entendi que eu estava sendo impactado, mas existia uma briga interna, eu comigo mesmo. O Jack racional, Eu, o cara que estava sendo controlador. e o cara que estava sendo impactado, né? O cara, o Aham, Jack ali, o novo que estava para ressurgir das sim, cinzas. E naquele período ali, na transição da briga comigo mesmo, a Juliana já tinha se convertido e tinha marcado o batismo dela. sim. E no dia do batismo dela, ela tinha orado um dia anterior e tinha dito, Senhor, eu não aguento mais, tá separada, meu marido vivendo a vida dele, sabendo o que ele está fazendo, e amanhã, depois do batismo, ela me confidenciou isso somente depois. E ela disse, em algum momento, orou e falou, ó, após o meu batismo, que foi um domingo, um culto pela manhã, Uhum. ela disse no almoço mesmo, se houver o almoço, eu vou dizer para ele que Vou soltar o remo. não, ela disse, soltei o remo aqui Aham. e eu vou pedir o divórcio. Nossa. E ali ela se batizou e depois do batismo, na igreja, na família 61, houve um culto. E no culto, a pastora que estava lá na frente, ela perguntou se alguém que estava presente gostaria de aceitar Deus, Espírito Santo, como seu O seu único único salvador. Salvador. E Juliana estava orando, cabeça baixa, tinha sido o dia do batismo dela, estava sendo um dia especial. E eu digo que foi meu melhor pace, Sério? minha melhor corrida. Tu Porque correu? eu estava na igreja, no ambiente da igreja, a igreja é grande, e Aham. Juliana de cabeça baixa, orando, quando ela levantou o rosto e olhou para frente, eu estava do lado da pastora. Nossa, que emoção, hein? Eu imagino que dia E incrível. ali eu estava aceitando a Deus como o meu único e exclusivo Salvador, e dali para frente mudou a minha vida Foi nesses últimos uma. 4 anos. Cara, destravou tudo. Os negócios que voltou a fluir, né, Jack? Tudo que aconteceu na parte corporativa de positivo, todos os grandes projetos, todos os Todas essas grandes comissões que a gente falou ali no primeiro aconteceu podcast nesse período de aconteceu nesse transformação, esse período. período de conversão. E ali eu entendi que Com Deus, o game é muito melhor, né? com Deus, o game é outro. E aí veio tudo, passou um filme na minha cabeça dos Aham. 15 anos de oração, o que a irmã Verônica falava para mim Sim, sobre a questão do você foi escolhido e ele tem um sim. propósito, que você queira ou não, mas vai acontecer. Aham. E houveram outras pessoas que foram impactadas e me ajudaram, e caminharam comigo nesse período, a exemplo, logo no período da conversão, logo nesse início da conversão, de ter aceitado a Deus como meu único Salvador. Juliana tem uma amiga e se aproximou muito mais dela, se tornou muito mais amiga, que é Franciele Maba, Sim. Fran. Eu aprendi na palavra que você repreende público. Não, você repreende, perdão. Você repreende no privado Sim. e honra em Honra em público, público. isso. E ali ela indicou para minha esposa, na época, eu, pô, novo convertido, eu não sabia. Aham.
e eu escutar o pastor falar, não, mas você vai continuar pecando. Pecando, Maluquice Porque não é essa? só Eu se me converti, converter que tudo aí muda, aceitei né? a Tem que Deus, buscar. vou ser salvo, não vou ser salvo, mas vou Aham. continuar pecando. Como é Aquilo que ali é era esse meio negócio? maluco, era tudo muito novo para mim. E aí a Franciele Maba, ela em algum momento, ela indicou para Juliana, ó, tem um cara na internet muito bom, Sim. que é um mensageiro das boas notícias, que pode ajudar você, Jack. E aí Juliana comentou comigo, não sei se no mesmo dia ou no outro dia, e aí eu passei a se... Aí eu encontrei o cara. Quem era o cara? O cara que eu modelo hoje, que é o Aham. Thiago O Thiago Brunet, Brunet. mensageiro das boas notícias. E aí eu passei a assistir ele no Café com Destino, diariamente, todos os dias, gratuitamente. E passei a modelar ele Sim. na questão espiritual. Aham. Porque depois de convertido, eu passei a ter conexão, essa minha conexão com Deus, com a questão espiritual e de ler a Bíblia. Para quem nunca leu, era o meu caso, eu não Aham. entendia nada. Você não entendia. Nada, absolutamente Era uma nada. linguagem E muito o Tiago abstrata, é né? muito. E o Tiago Brunet, ele consegue fazer a leitura da palavra Sim. e traduzir para uma linguagem popular. Atualizada, é. Atualizada, pô, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que será escrito amanhã. Sim, com Ou algo que certeza. será postado amanhã. A Bíblia É. ainda é mais atualizada do que isso e ele consegue traduzir isso de forma com excelência. E aí eu passei a modelar o Tiago Brunet e aí comecei a aplicar o que eu via sobre todas as orientações espirituais, sobre a leitura da Bíblia, sobre com quem me relacionar, com colocar tudo no altar, perguntar a Deus com quem são as pessoas que eu devo me relacionar de ordem pessoal, de ordem profissional, que ele cruze, faça cruzar o meu caminho essas pessoas. Então ali veio o relacionamento e hoje, depois de 4 anos de convertido, 4 anos assistindo Café com Destino, eu tive a oportunidade de estar com o Thiago Brunet em São Paulo e participar de uma imersão com ele com 3 dias no Método Destiny e ali foi muito forte. Que bacana. E aí, em algum momento, ele pediu, nós fomos apresentados e ele me pediu para dar o testemunho lá Sim. no Método Destiny e eu falei para 2.000 empresários ali, eu Uau. impactei a vida de muita gente porque Que a legal. minha história do mundo, a história dos pecados, a história do saco vazio tinha acabado e tudo aquilo tinha se transformado em prosperidade, em abundância e pô, Deus, caminhar com Deus, caminhar com o Espírito Santo porque é algo que eu não consigo transcrever na íntegra exatamente, só sabe quem se relaciona com Deus na intimidade, o que é você ter uma experiência e você Sim. pedir direcionamento a Ele, portas que Ele vai abrir para você. Cara, as portas que Ele abriu para mim na minha vida. É incrível, né? É incrível. sobrenatural, na verdade, né? A gente fala tanto sobre Deus, achando que... E ter relacionamento com Deus de forma íntima, onde você busca ali todos os dias, em suas orações, você tira tempo para ter esse relacionamento com Ele, faz toda a diferença, porque você vê que Deus coloca pessoas na sua vida para que as coisas aconteçam, as portas se abrem. Como irmã Verônica mesmo, já trouxe tantas palavras para você. Juliana também, como uma mulher de oração, uma mulher que está sempre ali do seu lado. Quantas e quantas vezes Ju já não trouxe, né? Palavras específicas, coisas que, olha, faça isso, não faça, isso aqui vai acontecer, não vai. E essa sensibilidade você só tem se você tiver no Espírito, não tem como ter. Eu digo mais, todas as vezes que eu escutei minha esposa, todas as vezes, aí eu aprendi com a irmã Verônica, ela fala, meu filho, mesmo que você receba uma proposta extraordinária, excelente, nunca diga assim, na hora. Sim. Vá pensar, vai avaliar e coloque no altar. Coloque no altar, eu vou orar. consultar meu sócio, né? Vai orar, vai consultar o é. altar, qual decisão a ser tomada. E depois daquilo, depois da conversão e de estar escutando ali em paralelo o Thiago Brunet, eu entendi que aquilo era muito real. Sim. E todas as vezes que eu orava e colocava no altar, como também consultava a minha esposa, todas as vezes, todas as decisões que eu tomei na minha vida, mas antes de eu tomar decisões, eu sempre consultava a minha esposa, todas as vezes eu acertei. Todas as vezes eu acertei. Nenhuma delas eu errei. E às vezes que eu errei, Amém. às vezes que eu errei, eu acertei. Foi porque... foi. Às vezes que eu errei, eu acertei. Como? Tomada a decisão pela Juliana, porque ela falava, não faz isso, não participa disso, Sim. vá, escuta, mas essa decisão pode ser que seja, no final você ainda vai dizer não.
E aí eu dizia, como, Juliana, eu vou dizer não para um negócio dessa grandeza, para esse negócio? Aí eu dizia, porque você não deve fazer isso, porque vai vir um negócio, porque esse negócio talvez não seja sadio, Aham. esse negócio não seja de forma que vai acrescentar em nada na sua vida. Então todas as decisões tomadas em conjunto com a minha esposa, com o meu cônjuge, foram muito assertivas. Todas as vezes que eu a escutei, eu acertei. E todas as vezes que eu tomei a decisão de forma unilateral, sozinho, eu errei, quebrei a cara, seja de ordem pessoal, profissional e de Isso relacionamento. mesmo. E você, quando está casado, você é um só, né? É unidade. Então, assim, tenho certeza que tem muitos homens aqui que vai nos ouvir. E lembre-se, as suas esposas não precisam entender de negócios para poder aconselhar vocês. A mulher em si, ela tem uma sensibilidade espiritual e ela tem uma sensibilidade de sexto sentido por ser mãe, por nós sermos geradoras, que é sobrenatural mesmo. Então, assim, passe a ser mais um com sua esposa. Passe a conversar mais e entrar em unidade até na hora de fazer negócio, porque por mais que ela não entenda da estratégia de como o negócio é feito, ela entende e tem a sensibilidade espiritual de ser a voz de Deus na sua vida. É isso, então, assim, todas as vezes que eu escutei minha esposa, todas as decisões que eu tomei em conjunto com ela, todas foram assertivas, de forma que todas deram certo, todas as decisões que eu tomei sozinho, eu quebrei a cara. E nesse meio, nesse tempo também, assim, teve alguma coisa, tipo, sobrenatural que você viveu e que você disse, caramba, isso aqui foi Deus? Ou algum livramento, alguma coisa assim que venha aí atualmente que você possa compartilhar com a gente? Teve um negócio, eu tava na Inglaterra, Sim, tava fazendo um negócio significativo, é, robusto, e aí eu tinha um investidor para sim, colocar no negócio, e o investidor já estava apto a entrar no negócio, e eu não sabia a origem do recurso dele, sim, e aí a gente tava em mesas que são inacessíveis, mesas, tô falando com grandes clientes, sim. investidores, e aí eu descobri em algum momento, quando a gente saiu da Inglaterra, hoje viajamos à França ou à Espanha para tratarmos de outro negócio, e aí ele falou para mim, pô, eu gostei de você, já que você é um cara, eu não esqueço nunca, ele falou para mim, ser bem relacionado em Recife é uma coisa, no Aham. Brasil é outra coisa, mas ser bem relacionado no mundo de ordem de grandeza Na aqui, Europa, na Europa, ter pessoas que abrem as portas o para game é você outro. É. sentar com quem eu sentei, eu sei que eu só sentei com essas pessoas por sua causa. Uhum. Ele disse, você é fora da curva. E ali eu me senti, obviamente, lisonjeado, sabendo que eu tinha Sim. colocado ele em mesas que eu sei que eu tenho. Ele só tinha o capital, ele só tinha o recurso, ele só tinha a condição financeira. Então, não é só ter dinheiro Não, também, né? Você não. tem que ter bons relacionamentos para poder. E eu entendi que tem duas coisas que valem mais do que dinheiro em negócios, é relacionamento e informação. Com E ali certeza. eu tinha tanta informação como relacionamento. Por isso que eu fiz ele sentar em algumas mesas que de repente, em ordem natural, ele não teria conseguido. Mas aí na Espanha, depois de ter saído de lá, de volta à Espanha, para um determinado negócio, eu descobri Aham. a origem do recurso, dos negócios dele. Aham. Aí você já encerrou ali, né? Ali eu entendi que não era para Sim. seguir, aí eu tô Aham. fazendo uma E isso aí conexão. é a sensibilidade espiritual que dá para E você, ali eu né? entendi que não dava para seguir com ele porque Porque se eu. você tiver só visão de negócio e você está querendo, você precisa, enfim, de 50 milhões para fazer um negócio, essa pessoa tem 50 milhões, se você tiver só com essa visão aqui, você vai fazer. Agora, se você tiver visão espiritual, Aí eu entendi aquele isso. dinheiro ali já trava. Então acabou que aquilo ali eu tava um pouco mais de 30 dias para eu cumprir uma diligência e fazer o Uhum. fechamento do negócio para honrar o pagamento e a assinatura do contrato. Sim, E por 30 dias para um negócio corporativo é uma hora. 30 dias é uma hora. Porque eu sei. onde é que você vai arrumar no mercado 50 milhões? E Sim. ali eu troquei o pneu do carro em movimento, digamos assim, saquei um investidor do negócio Aham. e entraram outros investidores e ali eu entendi que não era eu Aham. realizando o negócio. Ali era Deus. Sim. Ali eu estava sendo apenas instrumento e ferramenta. E ele estava me dizendo, Amém. sou eu. Sou eu. É. Então,
a minha conexão com Deus aí vem de várias formas, vários sinais. E eu sempre brinco e falar com minha esposa, porque eu digo que Juliana tem o WhatsApp direto dele. Ah, De- ela consegue orar e ter resposta de forma quase que imediata. é. E eu disse, caramba, eu gostaria muito de obter essa Aham. intimidade, ter essa resposta na condição e na intimidade que você tem. E ela falou, não fala isso, porque às vezes ele está falando com você e você não está conseguindo enxergar. É. E aí, minhas orações, entendendo que aprendi muito com a minha terapeuta, a minha psicóloga, que é Márcia Slem, por acaso eu sou um cara privilegiado, porque eu tenho uma terapeuta que é psicóloga e pastora. Pastora, que bênção, né? Além dos aprendizados que eu tive de ordem e orientações espirituais também da palavra com a irmã Verônica e com Tiago Brunet, né? Sim. E aí ela falou, ó, não tem uma oração, não é um mecanismo. Você sempre peça a Deus que Ele coloque pessoas. Nas suas Pessoas. orações, você Amém. pede a Deus. E aí eu passei a colocar e praticar isso, que em minhas orações eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu te entrego não só esse negócio, esse estudo, essa conexão desse negócio, mas eu te entrego assim bem como te peço que me coloque, Me conecta às que me pessoas conecte certas, às pessoas certas e que cruzem meus caminhos, né? Amém. as pessoas de ordem, seja de ordem pessoal, de ordem profissional, aquelas pessoas que têm algum propósito ou que têm conexão contigo, com o Senhor, e que seja feita, por fim, a vossa vontade, não a minha. Amém. E aí eu passei a pedir isso em oração. Sim. E assim, ultimamente, amiga, e aí é ultimamente mesmo, Aham. todas as pessoas, todas, sem exceção, que têm aparecido na minha vida, são pessoas que são cristãs, e eu descubro ou de forma inusitada ou em paralelo, quando o negócio está em curso, eu descubro que eu estou tratando com pessoas que têm propósito. Ali eu estou tratando de negócios com pessoas que são cristãs, que são evangélicas, que têm o mesmo propósito, não estão fazendo negócio por negócio. E ultimamente só tem aparecido esse tipo de pessoas, sejam na ordem de Você tem propriedades, atraído os amigos de Deus, literalmente. sejam pessoas que são proprietárias, titulares, ou famílias offshores, que são titulares de imóveis, que são cristãs. Sim, A exemplo dos investidores, que que também também são cristãos. são. Aham. Isso é muito surreal para mim, É, porque é tudo que eu peço nas minhas orações. Então, Sim. como é que ele não está falando comigo? eu acho que tem uma foto sua de que você deu uma Bíblia de presente Sim, eu no acho que último tem negócio, uma né? foto aí, uma das fotos. Isso aí aconteceu na Europa. Eu fiz um negócio específico e depois de assinado o contrato e ter dado tudo certo, eu voltei após 2 anos, 3 anos, vai, Sim. 3 anos depois, eu tive o cuidado de levar um presente, dois presentes, dois mimos para ele. Eu diria que uma garrafa de vinho e uma E Bíblia. quem é essa pessoa? Esse Foi com quem você fechou o negócio? foi com quem eu fechei um negócio. sim. Ele não é brasileiro e eu não sabia que ele era cristão. E no momento que eu dei o vinho para ele, ele recebeu, ele é dono, inclusive, ele é empresário, é dono de uma vinícola, vinícola. então fazia sentido eu dar um vinho para ele, Sim. deu como presente, ele agradeceu, colocou o vinho no chão. Um fio E depois, caríssimo, um botou vinho no chão. caríssimo, sei lá, eu acho que é um Vega único, Aham. e aí é um vinho caríssimo, e ele colocou o vinho no chão, me agradeceu, disse é um bom Sim. vinho, mas não deu muita importância, e quando ele abriu o outro O presente, outro era uma presente. Bíblia, é o que está na foto, Aham. e ele falou, cara, como é que você sabia? E aí eu falei para ele, eu sabia do quê? Aí ele falou, eu sou cristão. Aham. 3 anos depois, Deus colocou na minha vida profissional, uma das pessoas que eu fiz negócio sem saber foi um cristão e na dedicatória que eu botei na Bíblia eu coloquei lá mais importante que o início é o fim das coisas. Sim. E aí ele leu e aí nós passamos 2 horas no almoço, onde 1 hora e meia foi destinada à palavra, à conversa sobre a legal, palavra, né? e outros 20, 30 minutos foi ele me convidando para participar de um outro negócio.
e me credenciando para algo muito maior maior. do que o primeiro que eu já tinha realizado. Amém. Se isso não é Deus, eu não sei É o que só é. Deus, com certeza, com Então, assim, certeza. É incrível. eu sou prova viva porque eu até brinquei outro dia, brinquei não, eu fiz uma pergunta para o pastor Gustavo, é um pastor Sim, que é muito próximo meu, e eu falei, é, cara, eu já escutei da irmã Verônica, e ele conhece a irmã Verônica, e que do nada ela tirou e disse, falou, você é o escolhido. Como assim você é escolhido? aham, Como escolhido? Aí ela falou, não, mas veja, eu digo, como é que você, o que você julga? Eu digo, como é que você pode ser escolhido? Como? Não sim, faz sentido, isso não entra na minha cabeça. Se a minha vida inteira eu só fiz coisas erradas, era para eu ter dado errado em tudo que eu fiz. sim, Tudo, tudo. Todos os aspectos errados que eu tinha que fazer um ser humano, eu fiz em todos os aspectos. Eu nunca me envolvi com droga. Com o resto, assim, tudo de aham, errado na minha vida eu fiz. E como é que eu estou dando tão certo? Aí ele disse, cara, você tem filho? Aí eu digo, tenho 4. Aí ele falou, então, dos 4, você tem algum que você se relaciona mais? Eu digo, cara, eu gosto e amo os 4 de forma igualitária, de forma uhum, igual. Mas é um mais novo, de 9 anos. Eu me relaciono mais por, não por escolher me relacionar mais com uhum, ele, mas pelo fato de que eu levo sempre ele aos treinos do colégio, aos treinos de do futebol, futebol, que ele joga no PSG, e o PSG Acadêmico daqui de Recife, e sim, eu levo ele muito pro futebol, então a gente passa mais tempo juntos e sim. tal. Aí ele disse, então, esse teu filho tem mais intimidade com você, o pastor falou. É. Aí ele disse, então, por conta disso, pelo fato dele ter mais intimidade com você, então quando você busca Deus, você tem mais intimidade com o Intimidade Pai. com ele. Eu digo, eu O concordo em relacionamento parte. melhora. Eu tenho um relacionamento melhor. Eu Aham, digo, eu concordo em parte. Mas lembra que nos meus 46 anos, até os 46 anos, eu fiz tudo errado, eu nunca busquei a ele. Como é que eu ainda assim posso continuar sendo escolhido? Porque era para ter dado tudo de errado na minha vida. sim, Aí veio a conversão, e aí eu veio o entendimento do que é o escolhido, e aí é o entendimento de buscar a palavra, é ter conexão e ter intimidade com Deus. sim. E aquilo vai ser potencializado, mas não por você. Isso vem de potencializado pelo divino. E aí ele vai te dar Mas muito aí é mais do onde que você entra o pediu. propósito, né, Jack? Porque mesmo você fazendo tudo de errado, feito você falou aí, por anos e anos e anos, querendo ou não, você tinha um propósito, Deus tinha um propósito na sua vida. Então não é porque você saiu do trilho que você deixou de ser um trem, entendeu? Mas quando você volta pro trilho e pega a velocidade, você vira um trem-bala, em vez de ser um Maria Fumaça. Você era um Maria Fumaça. Você sabe disso. Então, depois que você realmente se voltou aí para Deus e começou a ter essa intimidade, essa conexão divina, você virou um trem-bala e no trilho. E tem muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje que são trens enferrujados em trilhos que não conseguem andar, ou às vezes até saiu do trilho e não consegue. Então, a sacada realmente é essa. Foi o que você fez. Então, independente do que você tinha feito, Deus tinha um propósito na sua vida e ainda tem. Até hoje, estamos indo, hoje mesmo, só em estar aqui é um propósito, não é? É verdade. A forma com que a gente se conheceu, por exemplo, né? Eu também frequento a família 61 e acabou que eu estava orando a Deus, pedindo muito, tipo, conexões com pessoas novas, pessoas de Deus, novos amigos, os amigos de Jesus. Eu lembro que eu falava essas palavras em minhas orações. E um dia a Hélida lá da igreja, ela falou, olha, Stefânia, tem uma célula que é a Liga 61 no Pina, que é pertinho da sua casa. Eu vou passar o telefone do pastor Gustavo para você e você marca aí para ir com ele. Aí foi quando eu fui lá na tua casa, acho que faz uns 2 meses, né? Isso. Que a gente se conhece. E quando eu cheguei lá, foi incrível, porque assim, quando eu entrei no teu apartamento, foi tudo tão lindo, assim, o pessoal acolhedor, você ali naquela mesa, recebendo a gente de forma tão, enfim, tão distinta, tão acolhedora, Juliana também. Vocês são tão simples, a família de vocês é linda, o cachorro ronca, que é fofinho demais. E tava lá a Fran, o Paulo, enfim, o pastor Gustavo, Leda, as meninas.
E eu só ficava, tanto é que eu fiquei super calada nas 2 primeiras reuniões, você lembra? Lembro E você até perfeitamente. falou para mim, né? E eu só observava ali, eu só conseguia enxergar Deus em cada detalhe, sabe? Na forma com que você falava, eu via assim uma paz assim tão grande. E desde o primeiro momento que eu passei a frequentar a sua casa, Deus tocou meu coração para eu orar por você de forma específica, para que o Senhor guardasse o seu coração. E eu levei essa palavra para você lembra? Lembro perfeitamente. Eu costumo dizer que os 2 melhores dias da semana é a quarta, é o dia da célula, e o Aham. E o domingo, que é o dia do domingo, culto. o meu Então, assim, também. são os dias que eu fico mais leve. Aham. E eu falei outro dia pra minha esposa, a gente tava no carro, saindo pra almoçar, e eu falei para as crianças, minha esposa tava no carro, só escutou. Eu falei, você sabe quando são os melhores dias da minha semana? São os dias da célula, Aham. da quarta-feira, o dia do culto no domingo e os dias que o final de semana, porque as Sim. crianças vão para o colégio, a Juliana vai trabalhar É. e eu também vou trabalhar, mas são os dias do final de semana onde eu estou com minha família, aí eu me sinto mais leve, eu me sinto mais seguro e é como se a gente se completa quando estamos juntos, porque o ambiente modela as pessoas e o ambiente familiar, você cuidar e servir. E aí é uma questão de entender o propósito da vida, além do que você aliviar a vida do próximo, mas quando você se torna líder na sua casa, sendo sacerdote, e eu descobri isso há pouco tempo, quando você se coloca em segundo plano e você coloca a Sim. família em primeiro e você passa a servir a família se colocando em segundo plano, Deus te tira do segundo plano e te coloca em primeiro, É porque você está verdade. servindo ao maior plano que Ele deixou nessa terra, Que que é é a a família. família. Pois é, e tem tanta gente hoje que busca sucesso, busca dinheiro e deixa a família um pouco de lado, achando que quando achar esse sucesso, esse dinheiro, vai poder se voltar para a família e vai ficar ali tudo bem, vai poder prover. E a gente vê que para você realmente ser feliz e viver em unidade com a sua família, não é dinheiro que faz isso, é a presença. E do mesmo jeito que a gente tem essa presença na nossa família, a gente também precisa ter essa presença em Deus para poder criar relacionamento sólido. Não tem como você ter relacionamento sólido com Deus se você não tem uma presença nele. Então, estar ali presente, de eis-me aqui, Senhor, em todos os aspectos. Ter foco, disciplina e fé, não só com a sua vida, mas com a sua família, com cada membro, com o seu trabalho, com tudo ali. Isso aí é que vai criar essa conexão raiz, forte e um solo inabalável, né? Para poder construir aí enfim, a sua vida, o seu império, mas é isso, Jack. Mas assim, falando pro pessoal de casa, só pra gente finalizar aí também, o que é Deus para você hoje? Deus, ele é o início, o meio e o fim. Entendendo que se você entender, se você tiver a percepção clara que nenhum esforço que você faça para atrair riqueza, para construir riqueza nesse mundo, entendendo que isso aqui é passageiro, e será deixado, porque você não vai levar para lugar nenhum, entendendo que você precisa cumprir teu propósito, então você precisa ter conexão com Deus para entender qual é o teu propósito, porque cada um de nós temos um propósito aqui na Terra. Sim, Se você entender isso, a tua vida neste plano será mais leve, porque aos 80 anos, sei lá, que você viva, que Ele lhe conceda você chegar aos 80 anos. E se você olhar para trás e você teve uma vida que não foi na palavra seguindo os mandamentos da palavra, você vai ver que você jogou sua vida no lixo. E quando você segue tua vida com Ele e consegue achar teu propósito aqui, nesse plano, a tua vida nesse plano será mais leve e tua partida e teu legado será por muitas vezes mais lembrado do que o homem mais rico que passou nesse plano sem ter criado ou ter deixado nada. Eu sim, acho que você entender o game aqui é você servir
o game aqui, é você Então, servir. é isso que eu queria falar para você. Se você está nos escutando aí em casa, você pode estar ouvindo e dizendo, tá, mas qual é o meu propósito? Porque muita gente fala isso. Poxa, eu não sei qual é o meu propósito. Você acabou de falar. O maior propósito do ser humano é servir. Então, quando você acha uma satisfação dentro de você, dentro do seu coração, em servir, no seu trabalho, na sua família, é, é uma conexão surreal que vem partindo daí. Você sabe, eu sou mentora também de mentalidade e de propósito, ajudando muitas pessoas aí a encontrar esse caminho. Mas a resposta já está dentro de você. É o que realmente traz satisfação para a sua vida. O problema é que a gente não consegue silenciar a mente barulhenta que a gente vive no mundo de hoje, principalmente com o digital aí passando muitas coisas na nossa frente o tempo todo, através das telas, estimulando o cérebro de forma errada. Então, eu queria falar para você, para essa pessoa que está perdida, por onde ela deve começar, então, Jack, para poder acessar esse lugar? Então, não é sobre religião, tá? Não, não é. Independente da tua Concordo. religião, seja católico, Isso. umbandista, macumbeiro, Aham. evangélico, independente da tua religião, conheçam mais um pouco da história de Jesus. Isso. Conheça a história de Jesus, se dedique, tente conhecer. Tem várias formas de você conhecer algo que eu gosto muito. Eu digo modele Jesus, né? Modele. Modele o caráter de Cristo, Isso. a forma com que ele E para conduziu, a aqueles que são história dele. para aqueles que são iniciantes, que não saibam Sim. por onde começar, tem uma série, eu não sou de assistir série, mas tem uma série em específico, em especial, que eu Aham. recomendo aqui, que é The Chosen. É o The Chosen. Que é assim, é muito bacana. Conta a história bíblica de forma bem bacana, lúdica e muito fácil de entender, né? É muito leve, assim É. como Jesus foi. Sim. E será. Sim. Então, conheça a história de Jesus. Aí depois você toma a sua decisão, mas se conecte com a história de Jesus. Amém. E aí você vai entender de tudo que você escutou nesse podcast, você vai ter uma conexão sobrenatural. Você vai entender o propósito dessa vida, o teu propósito, como achar o teu propósito. É assim como o esporte. Não estou recomendando que você comece a correr a partir de hoje, porque de repente você não gosta de corrida, você gosta de nadar. Mas lembra que tu fazia mesmo sem gostar. E aí... É onde está o foco e a disciplina, E hein? aí eu digo, se conecte fé. com Deus. Vá, independente da sua religião, se conecte, saiba um pouco da história de Jesus e faça uma reflexão, porque aonde está o seu vazio vai ser completado por algo sobrenatural, que pode ter certeza, Amém. o Espírito Santo vai te tocar em algum momento. Escolha uma igreja para você usar como ambiente modela pessoas. Se você senta na mesa com 5 empresários, você será o 6º. Se você senta na mesa com 6 ou 7 ou 10 pessoas prósperas, você será a próxima. Se você senta na mesa errada com 5 cachaceiros, você será o próximo. Isso. Então o ambiente modela muito as pessoas. Então modele as pessoas certas. Tem muita gente boa na internet. A exemplo do Thiago Brunet, ou Thiago Nigro, David Leonardo, Joel J, para a parte de esporte. Sim. E outras infinidade de pessoas que vocês podem encontrar na internet. E agora o nosso podcast aqui, E né? o nosso podcast aqui Que vai vir muitos outros convidados vem para também. abençoar. E que eu gostaria de deixar aqui uma recomendação, né? Eu acho que a gente está chegando no final, uma recomendação Sim. assim. Tem outros empresários, tem outras pessoas de outros segmentos que eu acho que faz sentido você conversar ou convidá-los. A exemplo de Gustavo Canto, ele é médico, mas assim como o Caô, eu vejo um cara Vamos trazer ele visionário. aqui. Eu vejo um cara visionário, eu vejo um cara empreendedor, mesmo sendo médico, então é um cara visionário. Um amigo meu chamado Raimundo, que é dono de uma rede de restaurante chamado Entre Amigos, o Bode. Sim. Arnaldo, também na área de alimentação do restaurante Kojima. Rodrigo Martins, na mesma área que a minha, que é uma pessoa do bem. Eles têm histórias de vida bacana. Bacana. E são assim, veja só, e fazendo a reflexão agora é o seguinte, você modela o Thiago Brunet, o Thiago Nigro, o Joel J, são pessoas que quando você faz uma avaliação, tão muito distantes de quem você, do momento que você vive agora. Jackson, eu estou com minha vida... Eu estou com vazio, ou eu estou com dificuldade financeira, eu estou com dificuldade de ordem profissional
E essas pessoas são inalcançáveis ou Sim. inacessíveis? Realmente são. Tá. Os caras vivem em outra frequência, os caras têm uma performance de resultado fora da curva. Sim, Modele, existem outras infinidade de pessoas sim, comuns com resultados extraordinários e têm total. propósito. Isso E são mesmo. as pessoas que estão mais próximas de vocês. Comecem modelando. Palpáveis, E eu né? entendo isso porque, às vezes, e por muitas das vezes, você inspira pessoas Uhum. e você não sabe que você está sendo inspiração de outras É. pessoas. Porque essas pessoas não vão te dizer. Eu tenho alguns amigos que é para a parte esportiva ou para a parte de negócio, eu sei que inspiram, eu inspiro essas pessoas. Mas elas, por que eu sei que eu inspiro essas pessoas? Porque ela vem no meu inbox do Instagram, que são E pessoas falam, né? amigas e às vezes não Aham. são tão amigas, ou às vezes só foram conhecidos, ou são conhecidos, ou eu conheci em algum momento da minha vida e me falam. Outro dia um amigo meu falou para mim sobre a questão da corrida. Eu vi que ele passou a praticar esporte. E Sim. outro dia eu vi que ele tinha postado uma foto correndo. Eu mandei uma curtida para ele no inbox do Instagram, no Stories. Eu falei, Aham. todo orgulhoso de você, porque literalmente virou corredor, brincando com ele. Ele Aham. disse, você me inspira, você me Sim. inspira. E aí, isso... Imagina que essas outras pessoas que são inacessíveis ou inalcançáveis pela frequência que vivem, Sim. estão no topo da pirâmide, são grandes players, mas você tem pessoas comuns com resultados Sim. extraordinários e que você pode modelar e que estão mais próximos de você. E Claro. isso aí é um outro game, é um outro Isso jogo. gera muita empatia também, né? E eu imagino que parte do meu propósito esteja em compartilhar um pouco da minha experiência de ordem pessoal e profissional, e assim como conhecimento da parte do que eu faço hoje nos meus estudos e projetos, Sim. que eu venho pensando muito e talvez Eu vejo de forma expandir isso aí. muito clara, assim, um dos seus propósitos, porque a gente não só tem um, a gente tem vários, tá? De ser de uma ordem educativa mesmo. Mesmo se você nunca se colocou nesse lugar de ensinar, lecionar, mas a gente trazer aí para o pessoal, estruturar mesmo um curso para corretores que querem expandir para o próximo nível, um curso ou palestra ou um evento para empresários que querem acessar esse lugar, porque na verdade é um mecanismo que você tem na forma de fazer negócio que pode ser modelado para qualquer área, entendeu? Só tem que ser estruturado para poder ensinar como uma receita mesmo, sabe? E a pessoa poder aprender isso aí. Eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas através disso aí. E, acima de tudo, a cereja do seu bolo, com certeza, é essa fé que você tem, esse mundo espiritual que você acessou de uma forma tão brilhante. E Jesus, assim, eu vejo Jesus em você. Eu sempre vi, desde o primeiro dia que eu cheguei na sua casa. Eu acho que isso aí é o seu maior tesouro que existe dentro de você. Eu costumo dizer que você pode estar abençoando alguém que eu não vejo nada demais nisso. Você abençoar alguém com algum recurso abençoando, mas dependendo da pessoa, se ela não estiver preparada, ela pode um ano depois estar de Está repente pior até, pior do né? que quando você a encontrou. Mas aí é que tá. Se você, vindo de você, você já tem esses dois mecanismos. Então, assim, você vai poder guiar a pessoa. Mas quando você abençoa a pessoa com conhecimento, ninguém pode lhe Ninguém tirar. tira. E É, aí, se ela praticar. Porque outro dia eu não sabia o que era mercado corporativo, desenvolvimento sim, de projetos. Eu não sabia o que era, não sabia para onde ia. E aí eu me especializei nisso aí, mas eu não sim, tive ninguém para me ensinar. é, E aí eu fui estudar como funcionava. E se você, de repente, você está aí como corretor de imóveis, empresários e não corretores de imóveis, de outras áreas, ou você que é empresário, quer expandir ou diversificar e queira realmente, de fato, entrar numa área nova, que bom, eu costumo dizer que o meu maior concorrente é o mercado financeiro. sim, A maioria dos clientes que investem na parte de incorporação e entram como investidores, eles não querem comprar nada, eles não querem investir nisso. Eles estão comprando resultado, eles estão sim. comprando resultado de 20, 25% ao ano. E quando você oferece isso de forma saudável, com propósito, quando você
entende o game e faz sentido ele entrar com você, Sim. ele entende que é um bom negócio, mas para isso você precisa de conhecimento, conteúdo, relacionamento, disponibilidade e Sim. recurso. E passar confiança também, né? Isso, e Acima de eu tudo. acho que a gente pode fazer um trabalho bem legal e compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento Isso. para mais pessoas e eu impactar a vida Devemos. de outras pessoas e fazer com que outras pessoas prosperem. Com certeza. Essa marca contando um pouquinho em história para vocês, como é que esse podcast nasceu. Eu convidei Jack, eu disse, Jack, eu queria gravar um podcast com você, mas a gente não tinha nome, não tinha nada. E eu fiz um propósito com Deus aí, orando 3 dias. E quando foi no sábado de manhã, eu acordei e eu sentei ali na minha cama e eu falei assim, aí eu senti assim aquela voz de Deus falando comigo, né? Tipo, quais são as 3 coisas que você passou e que você tem e que Jack tem assim de forma brilhante? Aí eu falei, eu perdi 18 quilos assim, com muito foco, disciplina e fé, para poder manter essa constância aí, tanto no pedalando como na alimentação. E Jack tem isso aí de forma brilhante, porque você, assim, é assíduo, né, nos exercícios e nos seus resultados dos negócios também. Então, eu disse, ok, eu já tenho o nome, foco, disciplina e fé. Mas qual é o direcionamento? E quando eu fechei os olhos e comecei a orar, eu vi a bússola. E o símbolo do podcast é uma bússola, porque apesar de você ter foco, disciplina e fé em todas as áreas da sua vida, que é extremamente importante, se você não tiver uma bússola, um direcionamento de Deus, essa bússola representa isso, é o direcionamento de Deus na nossa vida e na sua vida também, você não vai muito longe. E as cores que eu vi foi essa, dourado, que representa aí a prosperidade. Trazendo a história de Jack, você pode olhar para Jack e ver que é uma prosperidade financeira, mas vai muito além disso. Acho que se você escutar os 2 podcasts, você vai entender hoje que a maior prosperidade da sua vida, Jack, é ter Deus acima de todas as coisas e ser esse homem com o coração de servir, primeiramente para sua família e depois aí para o restante. E o branco representa aí clareza, paz, prosperidade, né, nesse sentido, assim, de você ter essa clareza mesmo, né? De qual é o direcionamento que você vai tomar. E o azul, ele representa cura. Ele representa cura na minha vida, cura na sua vida, de tantas coisas que a gente passou, e cura na vida de vocês aí que estão escutando a gente. Então, eu peço a Deus que você seja alcançado aí na sua casa, na sua família, e que, independente do que você esteja passando, se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, ele vai abrir uma porta para você, ele vai colocar pessoas na sua vida, assim como me apresentou para Jack, para a família dele. E é isso, se volte para Deus, não olhem para os lados. Muitas vezes você está se sentindo sozinho, sem amigos, sem ninguém aí no seu mundo dos negócios, mas saiba que você não está. O Espírito Santo está sempre com você como uma pessoa e independente da sua religião, só clame a Ele, fale com Ele como se fosse uma pessoa mesmo, dizer, Senhor, essa área da minha vida não está legal, e assim como Tu fez na vida de Jack, assim como o Senhor fez na vida de Stefânia, eu quero sentir esse Deus também na minha vida. Então é isso que eu desejo a vocês que estão aí nos assistindo. E Jack, para você, meu amigo, muito obrigada, muito obrigada de coração, eu estou assim, muito grata, muito feliz por esse tempo. Isso aqui não é só um podcast, é um propósito, é algo que eu queria muito fazer. Eu queria agradecer o pessoal da usina também, vocês são incríveis, porque eu busquei muito um podcast aqui em Recife, eu procurei no Google, eu fui em vários lugares, eu não achava um legal, e quando eu entrei aqui nesse lugar, eu senti Deus aqui nesse lugar, eu senti a presença do Espírito Santo, eu disse, esse foi o lugar que o Senhor escolheu, para que esse grande projeto comece. E é sobre isso, Jack. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada pela nossa amizade. O tempo que a gente tem passado junto tem sido riquíssimo para mim, de conhecimento, de tudo. Eu amo sua família, a Ju, os meninos. Adoro estar com vocês. E é isso, muito obrigada mesmo. E vamos continuar. Eu que agradeço, é um privilégio e Deus abençoe a todos. Obrigada, gente. Até o próximo.